James Onig, obrigado pelo carinho mais uma vez aqui, tá conosco aqui no 11 News. Deixa eu mais uma vez aqui chamar o pessoal que está nos assistindo agora, para a nossa audiência, dar o like aqui na nossa transmissão, participar do bate-papo. Vamos um pouquinho para a pauta internacional com James Onig. Deixa eu colocar você aqui à esquerda, para a gente fazer você. Precisa ficar à esquerda, né? Sempre à esquerda. Na dúvida, à esquerda. Onig, eu quero começar, nós vamos falar do genocídio armênio hoje, porque hoje é um dia importante, né, que marca essa lembrança. Mas eu quero começar com um tweet aqui da Mônica Bergamo. Olha que coisa interessante, Onig. Estados Unidos censuram TikTok. União Europeia proíbe Russian Today. Parlamento de Israel aprova a lei que autoriza a proibição da Al Jazeera. E nós temos ainda, né, para complementar, a violência contra os estudantes das universidades estadunidenses, estudantes que estão protestando contra Israel, contra o genocídio na Palestina. O que está acontecendo com o mundo exatamente? Quer dizer, é uma autoritarismo, totalitarismo para tudo que é lado, e parece que a gente está... Né, a Mônica Bergamo identificou isso aqui. Ela pergunta, é o Brasil que é autoritário? E aí, Onig, tudo bom? Bem, Conde, muito obrigado mais uma vez. Conde, eu entendo que essa situação que nós estamos vivendo hoje, ela é uma das fases de uma coisa que começou a acontecer lá em 1991, com a queda do Muro de Berlim, com a passagem das ondas neoliberais privatistas, que veio acumulando perdas e danos para a classe trabalhadora e que coloca como opção saídas autoritárias e que elas também não vão se sustentar. Eu não digo que é um estágio que vai passar rápido, mas essas saídas autoritárias, grotescas, truculentas que nós estamos assistindo, ela só vai exacerbar uma coisa que nós já sabemos e todos que nos assistem aqui com você, seu público, sabe muito bem. A concentração de renda e a péssima divisão da riqueza no mundo, elas estão cada vez mais absurdas, no nível que já não podemos mais suportar. Então, os estados nacionais estão sendo capturados para fazer o serviço das elites financeiras e dos poderosos grupos monopolistas. Então, os estados nacionais, quando reprimem estudantes, os estados nacionais, quando criam leis, como, por exemplo, expulsão de imigrantes, como nós vimos no Reino Unido esta semana, expulsar para Ruanda, como nós vimos o Milei falando em expulsar imigrantes, expulsar estrangeiros. Quem é Milei na fila do pão? Então nós estamos assistindo, na verdade, o estágio autoritário de um processo que a gente tem que estancar com a nossa luta política. Esse estágio autoritário passa também por uma das maiores ferramentas que a humanidade construiu em cima do capitalismo monopolista, que são as redes sociais, a internet, a telecomunicação ligeira, que nós vimos se transformarem na principal forma de transmissão de dados, de conhecimento e até mesmo, infelizmente, na maior parte das vezes, das fake news. Eu lembro, Conde, que eu tinha uma decepção muito grande, assim, com o começo da internet, quando ela pegou realmente, porque apareceu uma onda de pornografia na internet que me pareceu assustadora, isso sem ser moralista. Mas eu percebia que tinham milhares de sites com pornografia e a ideia era transmitir informação, era trocar informação. Então, quando a gente vê a Al Jazeera sendo bloqueada, movimentos populares sendo bloqueados, nós estamos assistindo justamente a parte mais técnica e informacional do sistema. É você bloquear a transmissão do dado, da informação verdadeira, que fomenta a luta política e que alerta pelos absurdos que estão acontecendo. Às vezes eu penso, meu querido Onig, que a gente ainda não amadureceu, né, o suficiente para fazer das redes, né, de internet mundiais, da rede internacional de computadores,
uma coisa boa, produtiva, porque é uma espécie de utopia, né? Sim. Todos estarmos conectados, da gente produzir, enfim, conhecimento coletivamente e tudo mais. E acho que a gente ainda está, não sei, a gente ainda vai amadurecer. Agora, é difícil, né? Porque quando a gente vê que a humanidade está caminhando para o lado errado, com mais violência, com genocídio, com proibições, assim, proibições. Vamos ser honestos, a gente precisa de limites. Agora, Exato. proibições é uma outra coisa, né? Exato, é uma coisa diferente. Você pontuou perfeitamente, na minha opinião. A sociedade é feita de leis, deveres e obrigações e direitos. Então, os direitos, quando a gente fala em direitos, não é direito a tudo e a qualquer coisa. As pessoas estão confundindo, Conde, liberdade com libertinagem, com coisas absurdas. Eu posso falar o que eu quero porque isso é liberdade. Eu posso escrever o que eu quero porque isso é liberdade. Eu posso fazer o que eu quero porque isso é liberdade. Isso não é liberdade. A liberdade ela tem que ser mediada dentro do espectro das forças sociais. Nig, o que eu vou trazer aqui uma formulação do Adriano Diogo que eu achei muito interessante e muito pertinente, que é a fala que ele considera histórica e eu também, do presidente Lula ontem, antes de começar a responder as perguntas ali dos jornalistas, na coletiva que ele deu, e de produzir uma espécie de concertação internacional contra a extrema-direita. E que o Brasil é uma referência, ele sabe disso, todo mundo sabe disso, né? O Steve Bannon sabe disso, quando fala que o Lula é perigoso, é o homem mais perigoso do mundo. Você acha que é viável esse caminho? Digamos, sem esquecer do conflito político que o Lula está enfrentando internamente, né? Internamente no Brasil e internamente no próprio governo. Como é que você avalia essa questão? Mais uma vez, o Lula mostra a sua coragem enquanto estadista. Estamos assistindo uma transformação desses governos, desses governos autoritários que querem se impor em todo o planeta e estabelecer uma ordem fascista que desrespeita os valores humanitários. Eu acho que a figura do Lula, a história do Lula e tudo aquilo que ele construiu credenciam para deixar tudo muito mais claro contra quem nós estamos lutando. Nós estamos lutando por valores civilizatórios. Nós estamos lutando para a evolução da humanidade. Quando eles se auto-intitulam conservadores, eles já desnudam a sua posição. Não se trata de progressismo vazio contra conservadorismo vazio. O conservadorismo deles é evitar o avanço das ideias, é evitar o avanço das lutas e, principalmente, evitar o avanço da classe trabalhadora e evitar que elas tenham a sua emancipação. Por isso, a coisa acontece eles apoiam, na medida que crescem, eles apoiam principalmente essas plataformas de uberização, essa precarização do trabalho, porque eles sabem que a partir daí, eles transformam a vida do trabalhador em selva. E ao transformar a vida do trabalhador em selva, acontece a luta individual e individualista. E a gente não pode perder isso, Conde. Está nos faltando, enquanto esquerda, e eu não gosto muito de falar isso assim, fora do ambiente acadêmico, está nos faltando uma boca de funil. O que é uma boca de funil? Nós precisamos explicitar quais são os nossos valores e onde nós queremos incluir nossos semelhantes. Isso é muito fundamental para a gente retomar essa luta. Está precisando inflamar, né? Parece Exato. que as nossas pautas, de tão consolidadas, aspas, pelo processo civilizatório, Sim. Elas não apaixonam mais, as pessoas não se Sim. apaixonam mais. Não, combater a pobreza, tudo bem, vamos fazer Sim. isso, né? Você sabe que Marx e os marxistas falavam muito disso, da inevitabilidade da revolução, que não precisava fazer nada que ela vai acontecer. Não é assim, gente. A gente precisa continuar insuflando, no bom sentido, as nossas lutas, sejam elas em quais frentes forem. E o Lula transforma a luta em internacional, porque a perspicácia dele, ele leu facilmente, né, Conde? Em uma semana, é ministro israelense fascista, é português fascistoide xingando ele, é direita americana, é Milei, é um monte de gente falando coisas absurdas, tentando bloquear
a força política que emerge do sul global. Deixa eu trazer uma questão para você sobre os Estados Unidos nesse momento, dos estudantes estadunidenses. Isso está se tornando algo muito grande. Já se tornou, há uma comparação com o momento em que os Estados Unidos foram escorraçados ali do Vietnã, né? Muito pela opinião pública doméstica deles. Eles acabaram de aprovar no Congresso, numa operação que até agora para mim não ficou muito clara, 93 bilhões de dólares para Ucrânia, Israel e Taiwan. O presidente Putin da Rússia comentou o seguinte, que os Estados Unidos vão sofrer um fracasso retumbante. Já sofreram, né? Na Ucrânia, né? Estão jogando esses 60 bilhões. Aliás, eles só não estão jogando no lixo porque eles ganham esse dinheiro que vai para a Ucrânia não é dado, né, Onig? E aí eu queria que você comentasse essa conjunção de fatores e somado, anota aí, com a proibição do TikTok nos Estados Unidos. Isso é chocante. Quer dizer, as big techs americanas podem estar no mundo inteiro, não tem problema nenhum. Agora, se é uma big tech chinesa, aí não pode. Como é que é isso, Rony? É isso. Tudo Eles junto, hein? Eles estão ligados, Conde, que o TikTok é um novo meio de comunicação porque ele é muito mais jovem, é uma linguagem jovem, rápida, que atinge com eles chamam de trends, né? As tendências que acabam gerando movimentação entre os jovens. E essas movimentações, a mensagem pode ser passada muito rápida. Não só isso, também por se tratar de um equipamento chinês, um equipamento software chinês. E eles criam esses monstros, né? Antes era o perigo do Bin Laden, daqui a pouco vem o perigo da China. E por que isso está conjuminado diretamente com o movimento dos jovens? TikTok, jovens universitários, você tenta estancar um movimento de rebeldia que alerta a sociedade americana. Eu conversei ontem à noite com um aluno que está agora em Portugal, mas estava até semana passada nos Estados Unidos, e a discussão nas universidades americanas, nas progressistas e que tem corpus discente e docente de perfil progressista é: para onde vai a América? Esses jovens não estão só falando de Gaza, eles estão falando do futuro dos Estados Unidos num mundo diferente, onde os valores que precisam ser resgatados, que conversávamos agora há pouco, estão se perdendo. Existe uma sociedade americana engolida por essa direita que fala em losers, né, os derrotados, que estabelece competições. Aquela sociedade do redneck, dos conservadores do meio oeste. Tudo isso, Conde, está se transformando numa barreira para a evolução do país. Porque ao mesmo tempo que você nota que esses jovens estão lá questionando apoio a Israel, apoio à Ucrânia, eles também estão questionando listas contra autores, livros, censura, coroada agora também pela censura ao TikTok. Então é um movimento conjunto. Você censura a rede que mais tem flutuação entre os jovens, de certa forma, e também oprime movimentos dentro das universidades que estão questionando para onde vai a América. Não é só a questão de Gaza. O questionamento começa com Gaza, mas está passando, sim, por um questionamento maior quanto à América. Quantas leis, onde você que é um cara da comunicação e conhece isso, quantas leis eles voltaram atrás, né? Aborto, liberação de drogas, olha, liberação, né, vamos dizer assim, descriminalização, eles estão voltando atrás em muitas coisas. E isso assusta a juventude, principalmente a juventude da classe trabalhadora, que vê seus pais tendo que ter 2, 3 empregos para manter a mesma renda. Então também surge aí. E essa juventude não está só isolada nas universidades, ela faz parte também das periferias, porque existem outros movimentos, que são os movimentos identitários, que são importantíssimos e que precisam também ter espaço para divulgar suas lutas, já que nós não estamos assistindo mais
ao poder, né, de transformação que essa sociedade tinha. Para onde está indo a humanidade, né? Parece uma pergunta muito genérica, mas eu Muito acho que mais, é o que a gente tem que se perguntar sem hoje. dúvida A alguma. gente tem uma chance no Brasil, porque nós temos características muito singulares no mundo todo, porque nós somos, embora não haja essa questão da democracia racial, né, esse simulacro que foi edificado de maneira equivocada, né? Porque nem Gilberto Freire Não, e nem Sérgio Buarque disseram isso, né? As nada. pessoas que interpretaram assim. É, Exato. mas todos os povos do mundo estão aqui. Isso é Todos. uma coisa impressionante. Você sabe que tem uma história que eu acho que ela exemplifica muito bem essa questão da singularidade do Brasil, né? O passaporte brasileiro é o mais visado para fraude. É o mais buscado. Não sei se você sabia disso. Por quê? Sim. Porque o brasileiro não tem um rosto específico. Você reconhece um sírio, você reconhece um turco, você reconhece um polonês. O brasileiro você não reconhece, porque todos os povos do mundo estão aqui. Não é fantástico isso? Quer dizer, na prática, né? E isso mostra a preocupação que eles têm com o Brasil, Conde. Porque também quem está na presidência é um camarada fruto dessa miscigenação. É um camarada que veio dos rincões mais sofridos do país. Pela primeira vez na história do Brasil, nós temos essa oportunidade que uma figura como Lula ocupa 3 vezes a presidência da República. Então, no mundo inteiro, eles estão de olho, porque se você pegar os líderes que nós temos aí, a origem deles pode ser também bastante humilde, mas muitos deles não vieram especificamente de movimentos sociais, e sim de braços políticos, cada um até de dentro de feudos de partidos políticos. Então, quando a gente olha essa situação, a gente fica muito feliz de ver que nossa nação está agora respeitando os povos indígenas, dando espaço para a reposição das falcatruas cometidas em tempos atrás e que precisamos resgatar. Você me fez lembrar uma coisa antes de passar a palavra para você, uma coisinha bem curta. Ô Conde, essa história do passaporte é tão rica, mas tão rica, e a gente acaba entendendo por que alguns países são contra imigrantes. Eu queria deixar esse recado forte para quem está nos assistindo. Eles são contra imigrantes porque eles têm medo de que esses imigrantes se legalizem. E eles querem a imigração, só que eles querem um imigrante ilegal para oprimir, para pagar pouco e continuar sustentando seus lucros. É esse o discurso. Quando eles falam nós somos contra imigrantes, eles estão dizendo nós somos contra a integração, nós somos contra a entrada de novos cidadãos. Por isso que a gente vê esse discurso se proliferando. Eles ficam com medo. E os ilegais, eles aceitam, né? Os ilegais podem Sim, ir. é hipocrisia, porque eles sabem que não vai parar o movimento. A gente sabe muito bem, Conde, você vive dessa informação o tempo todo, analisa. Quantas vezes você vê hordas de imigrantes entrando, saindo, sendo levada por coiotes, traficantes de seres humanos? Tanta coisa acontece. Então eles dizem, não imigrantes, para passar a ideia de que eles são nacionalistas. Mas o recado, no fundo, é não imigrantes, para eles não terem o direito de se regularizarem e receberem as benesses sociais e os direitos. E até nisso o Brasil também é singular e merece aplausos, né, enfim, do Sim, circuito mundial democrático, porque nós aqui, o Brasil sempre teve de braços abertos com os imigrantes, todos, sim. independentemente de cor, raça, credo, né? Muita gente veio para o Brasil, continua vindo, e o Brasil ainda tem responsabilidade com isso, porque os afegãos, por exemplo, tem muitos afegãos Nossa, acampados em Guarulhos, acho que até hoje, mas parte deles já foi, né? O governo tenta direcionar e tudo mais. Uma coisa importante, né? Um país que produziu o Lula é legítimo, isso é fantástico. bela Não é uma palavra, fraude. Não é bela uma fraude. Eu palavra. me lembro É. daquela filósofa que tinha um programa no Fantástico, já entrevistei ela aqui. Márcia Tiburi? Não é a Tiburi, é outra, que é, enfim, maravilhosa. Vou lembrar o nome dela daqui a pouco. Se alguém puder lembrar aqui, o pessoal é super conectado aqui com a nossa pauta. E ela dizia assim: o Lula é real, mas ela falava isso de um jeito, né? O Lula é real. É As real. pessoas querem alguma. É a Viviane Moser. Isso. Fernando Luna já falou que Viviane Moser. Maravilhosa Viviane Moser. É, E isso muito forte. Ele não é uma fraude. Ele foi é. pobre, ele viveu de uma maneira
precarizada com os irmãos. Os irmãos estão aí, né? Alguns já morreram, alguns estão aí até hoje. Os filhos, todos vivem, todos pagam boleto, né? Não tem nenhum milionário nessa história. Então, ele é real. Não tem outro líder no mundo assim. Não tem. E eu acho que se teve, olha, dá para contar nos dedos de uma mão e olhe lá. Pouquíssimos, E olhe pouquíssimos. Lá, né? Então, uma sociedade que produziu esse cara, o Nig, ela tem do que se orgulhar. Muito. E eu acho que ela está, nesse momento, lamentavelmente, abaixo desse patamar, porque, por exemplo, nós não estamos aí dando um show de democracia nas ruas, como a Argentina acabou de demonstrar. Quer dizer, Sim. Eu acho que está faltando um pouco isso. Eu estou muito preocupado com isso. Desculpa, deixa eu devolver para você comentar. Não, eu concordo com você, Conde. Eu acho que o que acontece, Conde, é que nós tivemos também um anticlímax nesses 6 anos de golpe, que foi terrível. Sim. E isso criou muitas, não digo mágoas, mas muitas pedras no nosso caminho. E alguns de nós criamos condicionantes muito grandes. Nós não podemos mais fazer isso. Eu entendo perfeitamente a fala do Zé Dirceu, ele foi muito mal interpretado. O que nós estamos assistindo hoje é aquilo que o Adriano Diogo falou, é o que dá. E nós temos que ajudar o Lula a avançar. Mas para a gente avançar, o que a gente tem que fazer, com isso que você falou, inflamar. Nós temos que inflamar para que as mudanças que venham, e a gente já espera um próximo governo, elas comecem a se concretizar. A força da direita não é tão grande assim, na medida em que a gente olha o nível de negociação que se estabelece. Eles sabem que o país precisa andar. Eles têm noção disso, mas eles não querem abrir mão de algumas benesses rentistas, algumas vantagens que eles têm, e por isso a gente ainda precisa avançar em muitos setores. Não é à toa que eles querem a saúde, né, Conde? Eles querem a saúde de qualquer jeito, porque isso dá voto, dá muito voto, além de muito dinheiro. É um orçamento gigantesco de compra e que acaba sempre resvalando nos interesses desses caras. O pessoal, até quando a gente fala de saúde aqui, eles me provocam, porque eu não tenho rabo preso, e assim, não no 11 News, mas nas minhas resenhas solo que eu faço nas redes, eu cobrei muito a Anísia Trindade. Eu acho assim, se todo mundo está querendo a saúde, isso não é suficiente para que eu cobre o Ministério da Saúde, porque a gente precisa de resultado, né? Lógico. Não é que eu não goste da Anísia aqui, a gente precisa de resultado. O Lula cobrou a Anísia. Todo mundo tem que cobrar. Não tem problema, sabe o que é? Que é a mesma coisa das greves das universidades federais. Qual o problema? Outro dia eu vi fogo amigo. Não tem essa de fogo amigo, gente. Nós somos progressistas. A greve é um direito do trabalhador e vai ser resolvida na mesa de negociação através do embate político, respeitoso e que emburre a universidade para frente. Não tem problema ter greve. Não há problema que seja no governo Lula. Aliás, a greve pode ajudar o governo a se reconectar com a sociedade. Exato. Ô, Nig, deixa eu ir para o bate-papo aqui, pegar o comentário do Camilo Leles de Lima de Souza. Houve outro, Pepe Mujica. Verdade, Boa. Pepe Mujica está aí. Boa, Pepe Camilo. Mujica, bem lembrado. Venezuela, hein? Fiquem de olho. Também quer dar um recado? Estou trazendo comentários aqui que não são superchats. Tem gente dizendo que eu só leio superchat aqui. Não, eu leio todos os comentários na medida do possível, na medida da dinâmica, na medida temática que a gente pode desenvolver aqui no nosso programa, porque nós temos mais de 1.000 pessoas, né? Temos quase 2.000 pessoas assistindo aqui. Eu preciso, digamos, dar esse conforto, né, visual e cognitivo, né, intelectivo para o nosso público. Nivaldo Lira Rocha, Condão Dias, 27/4, Armazém do Campo, 27 de abril, né? Malameda Northam, 806, almoço às 13 horas com o chefe João Pedro Stedley e Carmen Silva, da coordenação do MST. Legal. O Stedley cozinha muito. Você Legal. sabia disso, né? Sim, o famoso arroz de campeiro dele. O Stedley devia fazer o Masterchef na televisão. Tô brincando, não devia não. E a Camila Viana está dizendo aqui, Lula é uma relíquia de ser humano. Exato. Adorei. Quando eu encontrar com o Lula, falava assim para ele, você é uma relíquia, meu querido. Relíquia. Ele vai ficar bravo. Vai, tá me chamando de ideia, companheiro.
Vamos terminar. Eu quero falar. Eu já combinei com a Mariana Bojiquian. Sim, Amanhã ela vai estar aqui para ótimo, falar da Armênia. Ela que bom. escreveu um artigo magnífico hoje na Folha de São Sim, Paulo, quando a Armênia encontra a Palestina. isso. Um trechinho do que ela disse, né? Preciso conhecer a cara assustadora do passado para enxergá-lo com clareza quando se reapresenta. Sim, Mandar um beijo, um abraço para a Mariana, e amanhã ela vai estar aqui falando disso. Eu queria que você falasse hoje, porque você tem ascendência armênia, sim, e hoje é o dia que isso, marca o massacre, o genocídio. Conta para isso. gente. No dia 24 de abril de 1915, Conde, o governo dos jovens turcos otomanos, em Istambul, prendeu os maiores intelectuais e lideranças da comunidade armênia. Eles foram presos, acusados de traição e começaram a ser enforcados. E automaticamente a notícia correu para as outras comunidades armênias, espalhadas pelo interior do Império Otomano, e como cristãos, eles achavam que poderia ser alguma perseguição religiosa. Também teve o cunho religioso, mas não é o principal. O que aconteceu, Conde, foi que, na verdade, o governo dos jovens turcos otomanos tentou fazer reformas enormes no império e não conseguiu resultados. E um dos problemas maiores era a luta dos armênios por mais direitos dentro do império. E eles resolveram, então, acabar com a questão armênia, acabando com os armênios. Foram enviados telegramas através de códigos cifrados, mandados principalmente pelo triunvirato que governava a Turquia, Cemal, Enver e Talat, mandavam telegramas para o interior e os governadores iniciavam a deportação. Por que deportação? Deportação porque você tirava as pessoas de casa dizendo que havia ameaça de uma invasão russa e os armênios poderiam ajudar os russos por também serem cristãos. E os armênios foram levados gradualmente para o deserto de Deir onde então eram massacrados e mortos longe dos olhos dos representantes de governos estrangeiros. Lógico que a notícia correu, milhares de órfãos foram espalhados pela região e nesse movimento a população armênia perdeu todos os seus direitos. Uma parte migrou para o lado mais a leste da planície do Planalto do Monte Ararat, ficando sob tutela russa. E outra parte veio para a Síria, para o Líbano, para o Irã, fugindo desse movimento. Meus avós fizeram caminho para cá, para o Ocidente. E a gente percebe que o governo turco nunca assumiu isso. Pelo contrário, mantém um negacionismo enorme, vive dos momentos de conturbação que hoje povoam o mundo, e infelizmente o governo turco não reconhece o que se chama de genocídio. Por que é importante fazer um paralelo com o que acontece hoje na faixa de Gaza? A palavra que dá início ao processo, Conde, e que assusta a gente, meu irmão, é a deportação. Quando eles começaram a falar em Gaza, no conflito, que iam tirar as pessoas do norte, mandando elas para o sul, ficou claro para a gente que estudou a Convenção do Genocídio, que conhece o intuito que foi feito por Rafael Lemkin, quando escreveu o texto principal da Convenção, que aquilo se configurava sim num processo genocidário e depois de alguns meses, ou perdão, algumas semanas, a África do Sul, com toda a sua expertise de luta, principalmente da população africana negra, sabia que estava acontecendo um genocídio. Então, ao final de meses, 1,5 milhão de armênios foram mortos, dizimando 65% da população armênia do Império Otomano. Restaram um pouco mais de, o que era quase 2,5 milhões, restaram um pouco mais de 80 mil armênios em todo o Império Otomano. Alguns deles, Conde, uma curiosidade, ficaram cripto-armênios, esconderam que eram armênios, passaram a frequentar mesquitas, rezavam na mesquita de dia e à noite rezavam como um pequeno altar numa igreja em casa. Essas coisas acontecem até hoje. E é por isso que eu acho que é nosso papo de hoje, quando você começa tão fortemente dizendo o que está acontecendo com o mundo, a gente precisa sempre refletir, porque senão outros genocídios continuarão acontecendo, infelizmente. Eu acho que esse é o grande dilema que a gente enfrenta ao nos omitirmos, de uma certa maneira, o que está acontecendo na Palestina.
né? Porque seria autorizar que esse processo transcorra no resto do mundo a partir de então. Exato. Vamos tentar, quem sabe a gente ainda consegue Sim. reverter esse processo simbolicamente. O que eu tenho mais ouvido aqui de analistas que você conhece, como o Arbex, enfim, dizendo o seguinte, que o próprio Walid Rabah, né, presidente da FEPAL, o Israel está sendo destruído por ele próprio. Sem dúvida. O Netanyahu está destruindo Israel. Sem dúvida. 500 mil já saíram de Israel nesses últimos 6 meses, né? Ele vai conseguindo antipatia, já conseguiu antipatia do mundo inteiro, só sobrou os Estados Unidos para ele. Sem dúvida. Né? E isso aí o que vai ser o day after de tudo isso, né? Não vai ser bom para ele. Nem fala. Gente, chegamos ao final do nosso 11 News. Eu quero agradecer demais a presença de todos. Continuem com a nossa programação. Onig volta aqui na semana que vem, na quarta-feira, e eu volto amanhã com vocês às 11 horas e vou receber aqui a Mariana Bojiquian. Já fica o convite. É muito legal, Conde. Porque vai ser demais. Obrigado, Onig. Deixa eu só falar uma coisinha. Rapidinho. Não deixo, não vou deixar. É muito legal ver a Mariana aqui, porque essa nossa luta, Conde, é de muito tempo. Sempre fomos ensinados a ser, primeiro, bons brasileiros em casa, e segundo, lutar contra o genocídio. Então, se vem uma geração como a da Mariana, a gente sabe que temos bons brasileiros e gente lutando contra o genocídio. Aquilo que os nossos avós nos ensinaram, ser um bom brasileiro e lutar contra os genocídios, está se concretizando. Recado magnífico do James Onig. Obrigado a todos e até lá. Obrigado, Conde.